Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula. Hoje estamos na 13ª aula de português e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre as vanguardas europeias. Hoje a gente vai aprender sobre o dadaísmo, o surrealismo e o cubismo. O dadaísmo, ou Dada, como é conhecido entre os íntimos, foi criado aí um apelido exatamente para essa vanguarda. É a mais radical e a menos compreensível de todas. Veja que a gente viu o futurismo, que ele era voltado para aquelas ideias futuristas, vocês iam ver engrenagens. E aqui no Dada vocês não vão entender nada, exatamente porque o dadaísmo ele prega a falta de lógica, a falta de organização e razão. E o que era permitido ser espontâneo. Essa espontaneidade aqui era o único elemento que era permitido na época. A obra de arte dadaísta, ela deveria ser incompreensível. Então, os artistas geralmente eles usavam objetos encontrados na rua, que foram descartados e construíram suas obras de arte, como bicicleta, mictório, escorredor de garrafa, e era a obra de arte deles. A partir daí surgiu o termo ready-made, que é pronto feito em português. Tá pronto, tá feito, é a minha obra de arte. Esse ready-made foi criado por Duchamp. Marcel Duchamp, ele foi o cara que trouxe o maior choque para a sociedade nas suas produções artísticas. Enfim, resumindo, no dadaísmo, falta de lógica, de organização e razão. A obra de arte ela é totalmente incompreensível. Aqui no Brasil, os seguidores do dadaísmo foi Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Trouxe aqui para vocês um poema de Mário de Andrade, onde ele traz uma repulsa pela burguesia, porque o dadaísmo ele é totalmente avesso à burguesia, ele é contra as ideias burguesistas, enfim, contra as ideias da burguesia. Então, ele fez um poema nessa ideia aí que é contra o burguês. Ódio ao burguês. Eu insulto o burguês. O burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Enfim, trouxe aí o momento dele de repulsa contra a burguesia também. Aí, houve aqui, foi criado um manifesto, que é como uma receita para um poema dadaísta. Como é que você deveria construir um poema dadaísta? É de Tristan Tzara. Aí, qual a receita que ele traz? Pegue o jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema aparecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Perceberam aí, nessa receita para um poema dadaísta, como é a ideia dadaísta? Veja, você ia pegar um artigo do jornal, é o que ele diz, recorta lá a palavra desse artigo aleatório, deixa em ordem aleatória, mas você vai tirando do saco aquela palavrinha e naquela ordem que você for tirando, pronto, tá pronto o seu poema, independente de ter sentido ou não. Aí é uma obra de arte, aí vai ser um poema dadaísta. Aqui trago para vocês uma obra dadaísta, que é de Marcel Duchamp. Ele trouxe a obra de arte dele, A Fonte. O que é isso, professora? Para quem não conhece isso aqui, isso é um mictório. Mas foi uma obra de arte dadaísta. Marcel Duchamp deixou lá e disse que era uma fonte. Pronto, obra de arte dadaísta. Mais uma. Árvore das Conchas.
Aqui é de Hans Arp. Árvore parece uma árvore, minha gente. Parece uma concha, nem uma coisa nem outra, né? Mas como vocês aprenderam, a ordem a obra de arte dadaísta, ela não deveria fazer sentido, tem que ser incompreensível. Então, ninguém jamais ia entender que seria uma árvore de concha, não é verdade? Mas, enfim, a obra de arte dadaísta aí para vocês conhecerem. Vamos agora ao surrealismo. Surrealismo é também uma vanguarda que ela valorizava o mundo dos sonhos, da fantasia e da loucura. Toda essa vanguarda, o pensamento dela é exatamente aquele mundo surreal, como o próprio nome já sugere para a gente. É aquela descoberta do inconsciente humano. A realidade estava fora de cogitação. O foco deles era a fantasia, era o surreal. A partir daí, essa ideia ela surgiu também por causa das ideias de Freud. Para quem conhece Freud, ele vai trabalhar exatamente com o psíquico humano. Quem não conhece Freud, faça uma pesquisa aí que é importante. Vez ou outra vocês vão escutar um termo, Freud explica. Então, pesquisem para saber quais foram os pensamentos de Freud, tá bom? Aqui no surrealismo não havia espaço para lógica ou razão, assim como lá no dadaísmo. Só que aqui a arte ela deveria vir da alucinação do mundo onírico, ou seja, do mundo dos sonhos, do inconsciente. E os grandes nomes do surrealismo foram Salvador Dalí, que todo mundo conhece, tenho quase certeza disso, principalmente quando surgiu a série La Casa de Papel, que ele era a máscara de Salvador Dalí que eles usavam. Temos Juan Miró, Giorgio, enfim. Todos esses aqui foram nomes muito fortes no surrealismo. Aí eu trouxe para que vocês vissem aqui a foto linda de Salvador Dalí. Salvador Dalí, ele foi o cara de nome muito forte no surrealismo. Ele também foi um pintor e também foi escritor espanhol. Ficou conhecido por suas obras com influências oníricas, sabe? Aquele voltado para os sonhos. E ele mesmo definiu o processo dele de produção das obras como crítico paranoico. Se ele mesmo disse que era crítico paranoico, quem somos nós para dizermos o contrário, né? Uma figura excêntrica e ele sempre gostava de se exibir com roupas totalmente extravagantes, com as cores bem cheguei. Ele chegava chegando, literalmente. Teve participação no cinema, na literatura, na escultura, na ilustração e fotografia, sempre voltado com esse pensamento do surrealismo. Chegou a afirmar que seus quadros eram fotografias de sonhos pintados à mão, porque ele tinha um hábito de dormir junto a uma tela, a tela de pintura dele ficava perto da cama, e assim que ele acordava, ele rapidamente ia reproduzir aqueles pensamentos que ele tinha nos sonhos. Então, os sonhos deles eram reproduzidos na obra de arte. Olha aí, uma obra de Salvador Dalí, O Sono. Essa obra de arte aqui, ela é bem vista pelos críticos, porque vocês veem que ele está firmado em algumas varas, não é? Essas varinhas aí, muita gente diz que essa obra de arte, essas varinhas aqui, ó, elas retratam a realidade. Então, aqui retrata um sono profundo, bem longe, tá só por um fio da realidade. É o momento do sono, literalmente, assim como Salvador Dalí descreveu a obra dele. A persistência da memória, também muito visto na obra dele. Ó, como é a situação do relógio, o tempo que vai embora, né? Tá se desgastando, se desfazendo. Agora vamos aprender sobre o cubismo. Cubismo, o nome é bem sugestivo, né? Lembra cubos, lembra formas. E ele foi o primeiro movimento de vanguarda na Europa. Eu trouxe para vocês os movimentos de vanguarda bem separados, mas o cubismo ele foi o primeiro que surgiu, tá? E ele surgiu com a tela As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Olhe, Pablo Picasso saiu.
ele foi o nome do cubismo, foi ele o precursor, certo? E no cubismo, a função deles, a ideia era mostrar figuras distorcidas e sem relação com a realidade. Percebo que esse movimento de vanguarda foi totalmente avesso àquelas ideias realistas e também às ideias do romantismo, onde a gente poderia ver a natureza tal qual ela é, ou a realidade tal qual ela é. Aqui, a ideia deles é exatamente ser avesso à realidade, trazer ideias diferentes. Então, aqui no cubismo, eles traziam figuras distorcidas e sem relação nenhuma com a realidade. Bem parecida com o surrealismo, só que o surrealismo era voltado para os sonhos. Então, trazia figuras distorcidas e também o foco deles era o geometrismo, que quando ele vai retratar essa realidade por meio de figuras geométricas, mas o foco não é o geometrismo, é exatamente trazer uma visão diferente de mundo, de acordo com vários ângulos, e esses ângulos aí é nesses ângulos que vai estar entrando esse geometrismo, essas figuras geométricas. O público ele deve aprender a olhar o objeto sob diversos pontos de vista, além do tradicional ângulo único, daí entra o geometrismo, tá? O grande nome dessa vanguarda e o seu fundador, Pablo Picasso, todo mundo já ouviu falar dele, não é? E ele gerou uma grande repercussão com o quadro dele, Les Demoiselles d'Avignon, vocês vão ver em seguida. Olha o quadro dele. La Demoiselle d'Avignon, ou as senhoritas, tá certo? Esse quadro, percebam que os traços não são curvilíneos, como se tinha no romantismo, no realismo. Ao olhar também, até as cores que ele utiliza é diferente. Quando a pessoa vai apreciar a obra de arte, tem vários ângulos que ela vai estar olhando essa obra de arte. Então, a visão deles é exatamente essa daí, trazer vários ângulos de uma obra de arte para quem for olhar essa obra de arte, apreciar a obra. Outra obra de arte dele, Picasso, muito conhecida, vocês vão ver em provas externas, vocês podem ver em livros também, que é Guernica, que ela faz uma severa crítica ao fascismo de Hitler e vai estar falando exatamente sobre o massacre daquelas vítimas lá, tá? A gente percebe, ó, os rostos de desespero, é uma perna separada, são cabeças, ó, outra pessoa que está morrendo como se estivesse pedindo socorro. Então, essa obra de arte aqui, ela traz essa crítica e ela também é utilizada como um simbolismo do não guerra. O pessoal que é contra a guerra utiliza essa obra de arte aqui de Hitler como símbolo. Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje. Eu procurei trazer um conteúdo bem simples, bem resumido. Eu espero que vocês estudem mais em casa. Deixei para vocês um outro vídeo de apoio, um professor super massa, que ele vai estar explicando esse conteúdo em 5 minutinhos. Espero que vocês assistam o vídeo dele e também pesquisem mais na internet. Lembrem que vocês estão em ano de Enem. E não esqueçam de fazer o exercício proposto, tá bom? Bons estudos!